Nós vamos seguir aqui do nosso estúdio falando sobre o andamento da vacinação, sobre o que é que nós podemos esperar sobre pandemia agora no curto, no médio prazos, com a médica infectologista do Sírio-Libanês, Miriam Dalben. Doutora, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para a senhora. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia. Doutora, quem vai tomar AstraZeneca, ou quem tomou AstraZeneca como primeira dose, está com a segunda atrasada, vai tomar Pfizer a partir de hoje, está bem imunizado? É super legal a gente esclarecer isso, né? Então, assim, a gente já tem trabalhos do Reino Unido, da Alemanha, da Espanha, mostrando que fazer essa mistura, uma dose de AstraZeneca e outra de Pfizer ou vice-versa, é extremamente seguro e eficaz. A Alemanha, inclusive, já fez isso na população dela, com excelentes resultados. Então, o pessoal não precisa ficar com medo de tomar uma dose de uma e uma dose de outra. Inclusive, isso é muito importante, porque a gente sabe que a variante Delta ela já está circulando aí, e para a gente ficar protegido contra a variante Delta, é importante ter as duas doses da vacina, seja duas de AstraZeneca, seja duas de Pfizer, ou uma de uma e uma de outra. Miriam, bom, se nós já sabemos que podemos tirar essa preocupação dos nossos corações, que as pessoas ficam preocupadas e não é para menos, né? Porque se começou o processo vacinal com um imunizante, de repente vai ter de tomar outro, o pessoal pensa aí, pera lá, será que não vai me causar algum mal? Já está esclarecido então por você, mas e ao contrário? Essa imunização combinada é capaz de estimular o nosso sistema de uma maneira diferente e até melhorar a nossa proteção? É super legal a sua pergunta, né? A gente tem um trabalho publicado numa revista médica de super impacto, assim, super importante, que eles mostraram que os grupos que misturaram AstraZeneca com Pfizer, em vez de tomar duas de AstraZeneca e duas de Pfizer, tiveram níveis de anticorpos no sangue maiores do que quem tomou duas doses da mesma vacina. A gente não tem certeza ainda se esse nível maior de anticorpos significa uma proteção maior ou não, mas pelo menos a mesma proteção a gente sabe que significa. Mas pode ser, por exemplo, que em grupos como, por exemplo, os idosos, né, que tomaram a Coronavac no Brasil, tomar agora uma terceira dose de Pfizer seja bom. Por quê? A gente sabe que nas pessoas acima de 70 anos, e principalmente naquelas que têm mais de 75 anos, a Coronavac, embora seja uma vacina muito boa, que salvou muita gente no Brasil, ela tem uma eficácia menor do que, por exemplo, a vacina da Pfizer. Então, quando a gente dá uma terceira dose da Pfizer, a gente consegue proteger uma porcentagem maior de idosos com mais de 70 anos. Isso é importante porque nós temos ouvido aqui, doutora, vários especialistas nessa mesma linha que a senhora se refere. Para idosos a partir ali de 70 ou 75 anos que tomaram as duas doses da Coronavac, e quase todos tomaram, não é, doutora? Porque lá no começo do PNI a gente tinha quase que só a Coronavac à disposição. O ideal é tomar a vacina da Pfizer, não porque a Coronavac não funcione, mas porque essa combinação estimula de uma maneira mais eficiente o sistema imunológico dessas pessoas, que por causa da idade já não é mais o mesmo de alguém que tem 40 ou 30 anos. É importante ressaltar isso, então. Agora, doutora, na sexta-feira passada, nós conversamos aqui com o doutor João Gabardo, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, e ele falava na interrupção da tendência de queda de hospitalizações e mortes em São Paulo. Não voltou a subir, mas parou de cair. Ele entende que pode ser o prenúncio da chegada da variante Delta em São Paulo. Já está no Rio de Janeiro, em outros estados. A vacinação avança, né? Com um ou outro tropeço aqui ou acolá, mas está avançando. Como é que a senhora vê essa combinação entre avanço da vacinação, chegada da variante Delta? A gente pode ter um novo pico da doença? Esse pico deve ser menor, contido por causa do avanço da vacinação? Joia, então assim, na verdade a gente sabe que a variante Delta ela já chegou, ela é mais transmissível e ela vai causar praticamente com certeza, né, uma terceira onda aí de novos casos, né? O que a gente não tem ideia ainda é quanto que isso vai se refletir em hospitalizações. Por quê? Porque tem alguns países do mundo, como por exemplo o Reino Unido, que tiveram uma nova onda aí de variante Delta, de casos de variante Delta, que não foi proporcional, não foi grande como a onda não foi grande, não foi tão grande assim a onda de hospitalizações. Então, eles não tiveram tantas hospitalizações quanto tiveram um aumento no número de casos. Já outros países, por exemplo, como Israel,
tiveram um aumento tanto no número de casos quanto no número de hospitalizações. Então, a gente tem que ter cuidado no Brasil, manter as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, porque a variante Delta já chegou, e tentar, na medida do possível, acelerar a segunda dose para quem ainda não tomou a segunda dose, que é uma das medidas mais eficazes para evitar hospitalizações pela variante Delta. Mas ainda é cedo para a gente ter uma noção do que vai acontecer no Brasil. O que a gente já sabe que é errado é assim, um pouco de aumento nas hospitalizações a gente vai ter. Então, algumas desmobilizações de leitos de UTI que a gente tem visto por aí de alguns gestores públicos não estão muito corretas, não seria o momento de fazer isso. Seguimos conversando com a infectologista Miriam Dalben. Doutora, minha dúvida é sobre efeito colateral. Quando a gente combina uma vacina com a outra, como é que fica o efeito colateral da aplicação dessa segunda dose com outro imunizante? Usando em conta esse cenário da AstraZeneca, houve uma quantidade muito grande de relatos de efeito colateral, de gente que tomou e não sentiu qualquer coisa, mas de outras pessoas que tomaram e, tiveram algumas oscilações. E agora essas pessoas vão receber a segunda dose da Pfizer. É como se fosse um recomeço na ativação do sistema e aí pode sentir novamente muitos efeitos colaterais. Como é que o nosso corpo funciona? Não é um recomeço, não. Na verdade, você considera como uma segunda dose mesmo e a pessoa vai aumentar aquela imunidade que ela já tinha, vai fazer um complemento da imunidade, né? Então, é uma segunda dose. A gente tem um trabalho bem interessante feito no Reino Unido, que avaliou quase 1.000 pessoas, e eles deram no grupo AstraZeneca, no outro grupo Pfizer, no terceiro grupo AstraZeneca e Pfizer, e no quarto grupo Pfizer e AstraZeneca. Eles viram que todos os grupos desenvolveram imunidade, mas realmente aqueles grupos em que houve a mistura de vacinas, né, o uso heterólogo que a gente chama, a incidência de efeitos adversos ela foi um pouquinho maior, as pessoas tiveram um pouquinho mais de efeitos colaterais, mas nenhum desses efeitos colaterais foi algum efeito colateral grave. Foi só aumento na dor no corpo, na dor no local de aplicação no braço, eventualmente numa febre, numa dor de cabeça, nada grave. A senhora imagina que essa campanha de imunização vai ter de se repetir todo ano, como acontece com a vacina da gripe? E em algum momento, já tem farmacêutica fazendo esse estudo, né? Nós podemos aplicar de uma vez só a vacina da gripe e contra a Covid também? Olha, se a gente continuar tendo as vacinas que a gente tem hoje, com certeza a gente vai precisar de fazer essa imunização periodicamente. O melhor exemplo que a gente tem hoje é o exemplo de Israel, como eu falei anteriormente, né? Eles estão vivenciando agora uma nova onda de hospitalizações por causa da variante Delta e eles já tinham aí entre 72% e 78% da população vacinada. E eles avaliaram os dados deles e eles viram que quem estava internando agora eram aquelas pessoas que haviam sido vacinadas lá em janeiro, fevereiro. Ou seja, parece que realmente a proteção conferida pela vacina, a partir de 6 meses, ela vai caindo um pouco e é necessário um novo reforço da vacinação. Se a gente vai conseguir dar uma única picadinha para vacinar contra a gripe e contra a Covid-19, a gente não sabe ainda. Mas como você mesmo falou, Colombo, tem gente já estudando. Vamos torcer para conseguir. Seria bom esse 2 em 1, né? Já temos aí tetravalente, pentavalente, várias vacinas em uma só. Vai em uma picada, já resolve tudo. Doutora, a gente está falando aqui desde quem tomou a primeira dose de AstraZeneca e vai tomar Pfizer, que o Estado de São Paulo já autorizou para isso, e ao mesmo tempo repercutindo com a senhora as questões da aplicação da terceira dose nos idosos. Eu queria que a senhora pudesse nos explicar o porquê dos idosos terem de receber essa terceira dose. A gente sabe que eles são mais vulneráveis, mas o idoso naturalmente reage de uma maneira diferente quando recebe uma vacina do que em nós mais jovens. Isso é comum que ocorra só com vacina de Covid-19 ou com quaisquer outras vacinas? Isso acontece com quaisquer outras vacinas, né? Então a gente sabe que quando a pessoa vai ficando mais velha, acontece uma coisa que a gente chama de imunossenescência, que é o quê? É um envelhecimento do sistema imune, e o sistema imune ele começa a reagir de forma um pouquinho diferente aos estímulos. E quando isso acontece, fica mais importante no idoso um tipo de imunidade que a gente chama de imunidade celular, que é a proteção conferida pelas células. É como se fosse mais ou menos um exército combatendo o inimigo, né? E isso fica mais importante no idoso do que aquela imunidade que a gente chama de imunidade humoral, que é a imunidade feita pelos anticorpos. Os anticorpos são como se fossem mísseis desse exército que o exército lança. Então, para o idoso é mais importante a imunidade celular do que a imunidade humoral, muitas vezes.
E a gente sabe que as vacinas de vírus inativado, como é, por exemplo, a vacina da Coronavac, elas, pelo jeitinho que elas são feitas, elas já induzem um pouco menos de imunidade celular do que outras tecnologias de vacina. Então, já era esperado que isso poderia acontecer, né? Que a Coronavac poderia ter um efeito um pouquinho menor nas pessoas acima de 70 anos. Por isso que seria interessante a gente revacinar os idosos agora na terceira dose, usando uma plataforma diferente, para a gente conseguir proteger uma porcentagem um pouquinho maior de idosos do que a gente protegeu vacinando só com a Coronavac. Doutora Miriam Delbem, médica infectologista do Sírio-Libanês, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, doutora, bom trabalho e até uma próxima. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, bom dia.